137 bilhões de reais, 0,137 trilhões. O ano passado o PIB foi 5,9 trilhões, 20% disso dá 1 trilhão 174, o que significa dizer que neste período o gasto público aumentou em 1 trilhão de reais. Aí você vai dizer para mim, não, mas tudo bem, mas não é demais, né? Porque tem inflação, Tá, então vamos fazer a seguinte conta. Vamos pegar o PIB atual com o percentual de gasto primário de 97. Quer dizer, vamos imaginar que os gastos tivessem crescido junto com o PIB, porque, de certa forma, é isso que a gente esperaria que acontecesse, não é isso? A gente esperaria que os gastos crescessem junto com o PIB. Se isso acontecesse, né, 14,3% disso dá 844 bilhões. O que significa dizer que se eu tirar de novo a diferença, né, nós estamos falando que de 1,175 trilhão para 844, nós estamos falando 331 bilhões de gasto público primário a mais, pelo fato da gente ter aumentado a proporção dos gastos primários no PIB. Então, por conta disso é que a gente precisa da tal da PEC do teto. O que a PEC do teto faz? Tá, depois eu volto. O que a PEC do teto faz? O que a PEC do teto faz é simplesmente dizer que o gasto público no ano tem que ser igual ao gasto público realizado no ano anterior, mais a inflação. Então não existe uma queda nem nominal, nem real no tamanho do gasto público. Tá certo? Ele vai ser corrigido a cada ano pela inflação do ano imediatamente anterior. Agora, não existe aumento real também, porque se ele for corrigido pela inflação, não tem aumento real. Qual é a lógica da PEC? A lógica da PEC é simples. A lógica da PEC é, como a receita, em geral, cresce acima da inflação, que a receita cresce a inflação mais o crescimento real da atividade, medido pelo PIB, pela produção industrial, seja pelo que for, ele cresce o nominal mais o real. Se eu travar a despesa no crescimento da inflação, a receita crescendo mais do que a inflação, em 2, 3, 4 anos o problema fiscal está resolvido. Tanto que a PEC do teto faz é propor um ajuste gradual das contas públicas. Certo? Enquanto não ajustar, a gente vai continuar a se endividar. Enquanto a gente não ajustar, a gente vai continuar que nem Thelma e Luiza. A gente vai continuar andando na direção do abismo, mas o que a PEC do teto faz é ir diminuindo a velocidade do carro. De tal forma que a gente imagina que a gente vai conseguir ficar financiando o déficit público, né, antes de chegar na beira do abismo e cair. Vamos ver se a gente consegue, mas essa aqui é a ideia. De outro lado, a gente tem um dos principais elementos do déficit, é o desequilíbrio lá na Previdência. Eu peguei aqui os dados de novo do Ministério da Fazenda, com a receita e a despesa. Isso é só o regime geral de Previdência. O regime geral de Previdência é o INSS. Dá para ver que tem a boca do jacaré abrindo. Isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. É que a boca do jacaré está abrindo, em especial nos últimos anos. Então, no ano passado, a gente teve uma receita previdenciária de 350 bilhões. Esse ano a previsão é 358, nós gastamos 436 bilhões, esse ano a previsão do próprio governo é 507 bilhões. Então nós saímos de um déficit previdenciário de 86 bilhões no ano passado, para um déficit previdenciário que vai chegar a 150 bilhões esse ano, 2,5% do PIB. Nota que isso não inclui eu e o Ferrari, nós somos funcionários públicos, então nós não estamos aqui no regime geral de Previdência. Isso não inclui os funcionários públicos do Rio Grande do Sul, que também estão no regime de previdência do setor público, tá certo? Não inclui nenhum dos outros trabalhadores que não sejam os trabalhadores da iniciativa privada que recolhem pelo INSS. Se a gente botar todo mundo, se a gente colocar todos os trabalhadores que estão aposentados no setor público e privado, o gasto total previdenciário do Brasil chega a 12% do PIB, ou 720 bilhões de reais. Ou seja, além desses 500 aqui, tem mais, tem mais 200 e tantos bilhões, 215, 220 bilhões, que são os pagamentos para os funcionários, para as aposentadorias e pensões dos funcionários. Claramente esse sistema é explosivo e precisa ser corrigido.
E aí, quais são as ideias para corrigir? Eu só listei algumas delas aqui. Né? E aqui, eu de novo, já estou estourando meu tempo, eu não vou gastar aqui, eu espero que depois no debate as pessoas me perguntem, né? Mas deixa eu só listar aqui, né? Para que serve a Previdência? Essa é a pergunta que eu gostaria de receber. Para que serve? A Previdência é um bônus no final da vida? Que as pessoas dizem assim, já trabalhei muito, agora eu quero me divertir. Quando eu vejo isso, eu digo assim, meu amigo, você vai se divertir aos 60 anos? Você não sabe o que é diversão, certo? Você tinha que ter se divertido uns 20, aos 60 não dá mais para se divertir. Ninguém vai gozar a vida aos 60. Previdência não é férias. Previdência é uma forma de uma sociedade civilizada tomar conta dos velhos. Qualquer sociedade civilizada tem que proteger as crianças e os velhos, que são aqueles que não conseguem proteger a si próprios. A questão é saber o que é velho. A idade média de aposentadoria no INSS, a idade média de aposentadoria no INSS, de quem quem se aposenta por tempo de serviço, são 55 anos. Para mulher é menor, para homem é maior. É a minha idade. Eu tenho 54, daqui a pouco vou fazer 55. Eu não acho que eu preciso ser sustentado, certo? Pelo resto da sociedade, porque eu consigo pagar minhas, eu consigo me sustentar. Então o que a gente tem que mudar na Previdência? Tem que ter idade mínima, que é um negócio que tem no mundo inteiro, quase teve no Brasil. O governo Fernando Henrique, lá em 97, fez uma PEC criando uma idade mínima. Não passou por um voto. E deixa eu fazer a propaganda negativa. Teve um deputado de São Paulo, eu não sei se vocês lembram quem foi, que errou na hora de votar, em vez de votar a favor da reforma, porque ele era a favor, era um deputado do PSDB, ele se enganou e se absteve. E aí, por um voto, a idade mínima não passou. Alguém lembra quem foi? Foi o deputado Antônio Candir. Depois ele pediu desculpas, pediu ao presidente da Câmara para refazer o voto. O presidente, votou, cada um se arrepender, a gente tiver que refazer votações, não. Tem que ter idade mínima, tem que ter contribuição do pessoal do setor rural, porque é onde está a maior parte do déficit. O déficit é pequeno na área urbana e grande na área rural. Tem que ter diferenciação entre benefícios contributivos e assistenciais. Para quem é pobre hoje em dia, não vale a pena contribuir para a Previdência Social. O cara que recebe um salário mínimo e contribui para a Previdência Social, na minha opinião, está fazendo um mau negócio. Por quê? Quando ele chegar a 62, 63 anos, mesmo que ele não tenha contribuído, ele vai bater na porta da Previdência e vai pedir um benefício, vai dizer, não tem mais nada, não tem como sobreviver, tem a lei orgânica da assistência social, a Previdência vai dar um salário mínimo para ele igual. Se ele tiver contribuído durante 15 anos sobre um salário mínimo, ele vai bater e vai receber o mesmo salário mínimo. Então, não dá. Tem que ter diferença entre benefícios contributivos e benefícios assistenciais. Tem que acabar com a generosidade das pensões, esse negócio de pensão de 100%, e todo mundo recebe pensão de todo mundo, não faz o menor sentido. A pensão foi imaginada para quê? A pensão foi imaginada no mundo dos anos 50, 40, onde as mulheres não estavam no mercado de trabalho, quando o marido morria, quem é que ia tomar conta da viúva? A sociedade tem que sustentar a viúva. De novo, Previdência serve para a sociedade sustentar aqueles que não conseguem se sustentar sozinhos. É para isso que serve a Previdência. A viúva não podia, coitada, porque ela não tinha como trabalhar. Hoje não faz o menor sentido. Então hoje a gente tem pessoas que são viúvos de uma pessoa e sem ter a aposentadoria própria. O cara acumula um benefício. Ele se aposenta e ainda acumula a pensão da esposa ou do marido. Fora as pessoas que se aposentam mais de uma vez. Como políticos, isso é famoso. O Franco Montoro era o mais famoso, que tinha 5 aposentadorias diferentes, tal como se ele tivesse trabalhado 150 anos. Então tem que ter fim de generosidade das pensões, fim da acumulação de benefícios, fim ou redução substancial das aposentadorias especiais. Aposentadoria especial é o seguinte: cada grupo chega lá, nós, o Corecon vai lá, nos representa e diz assim, passa uma lei dizendo que economista se aposenta mais cedo e com um valor maior. Aí o cara passa. Aí o outro vai lá, o médico, assim, passa uma lei. Aí você começa a criar aposentadorias e pensões especiais. No final, todo mundo é especial. Aí no mundo onde todo mundo é especial, ninguém é especial. Então a gente tem que tomar cuidado e passar um pente fino. E a outra é o fim da discriminação contra as mulheres, né, na Previdência Social. Acho que a gente tem que combater a discriminação contra as mulheres em todas as áreas.
inclusive na Previdência Social. Então, as mulheres têm que se aposentar com o mesmo tempo de trabalho dos homens. Porque aquele mundo onde a mulher não trabalhava, esse mundo não existe mais. Tá certo? Esse mundo não existe mais. A gente precisa de uma reforma trabalhista. Basicamente, aqui isso não tem nada a ver com o setor público, mas tem a ver com a economia, para aumentar a produtividade do trabalho, essa que é a ideia. Eu sempre digo, eu gosto de chamar essa lei da terceirização, na verdade, especialização, porque todo mundo aprende lá que o Adam Smith, lá em 1700, não sei o quê, descobriu que divisão do trabalho aumentava a produtividade do trabalho. Então, ele descobriu lá que quando o cara fazia o alfinete inteiro, ele fazia 5 alfinetes a cada hora. Agora, quando um puxava, o outro cortava, o outro batia, o outro afinava, em vez de fazer 5 alfinetes por hora, eles faziam 10 alfinetes por hora. Ou seja, dividir o trabalho aumenta a produtividade. O que é a terceirização? É exatamente isso. Só que em vez de pensar nisso do ponto de vista do indivíduo, você pensa nisso do ponto de vista das empresas. Tem empresas que se especializam numa coisa e outras que se especializam em outra. E cada empresa contrata aquela que é especializada. Então eu não preciso ter, na universidade nós precisamos ter pessoas especialistas em dar aula, especialistas em fazer política, em fazer pesquisa. Mas nós não precisamos ter pessoas especialistas em limpar o chão. Esse a gente contrata de uma outra empresa. Ou pessoas especialistas na segurança, ou pessoas especialistas na gestão administrativa da universidade. Isso a gente pode contratar outra empresa para fazer. Né? Então a ideia de que a gente precisa permitir a especialização ou a terceirização é fundamental. E a outra é acabar com as maluquices da CLT com uma linha que faz com que o negociado seja, tenha prevalência sobre o legislado. Eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes aqui, mas basicamente o que acontece hoje é que mesmo que um sindicato de trabalhador faça um acordo coletivo com um sindicato patronal, o juiz do trabalho rasga o acordo se o acordo não estiver de acordo com a CLT. Mesmo o trabalhador dizendo assim, não, mas eu quis esse acordo, eu quero trabalhar aqui, eu quero almoçar, eu quero diminuir o meu tempo de almoço para eu sair mais cedo. Não pode. O juiz rasga e manda pagar de volta os 15 minutos. Então você não tem segurança jurídica, você não faz. A outra coisa é a gente voltar a combater a inflação, e para combater a inflação a gente precisa voltar a ter autonomia operacional com o Banco Central. Parece que isso vai acontecer. Racionalizar enormemente esses programas ineficientes. Se dependesse de mim, eu acabava com Ciências Sem Fronteiras, acabava com o FIES e acabava com o Pronatec. Eu acho que são 3 programas totalmente inúteis, tá certo? E que gastam, como eu disse, esse aqui gasta 3 bilhões e meio, esse aqui gasta 15 bilhões, esse aqui é totalmente inútil, mas é 90% inútil. Esse aqui gasta perto de 20 bilhões, que você quer fazer o programa crescer. E a outra coisa é que tem que conter a folha de salários. Nossa, minha, dos funcionários públicos. Não tem jeito. Se você fizer qualquer estudo de comparação salarial entre o setor público e o setor privado, se você fizer qualquer estudo de comparação salarial entre o setor público e o setor privado, você vai ver que as pessoas no setor público ganham mais do que no setor privado. Controlando o que você quiser. Então você pegar assim, pessoas com ensino primário, setor público e setor privado, elas ganham mais no setor público. Pessoas com ensino médio, setor público e setor privado, elas ganham mais no setor público. Pessoas com ensino superior, setor público e setor privado, elas ganham mais no setor público. É lógico que você sempre vai dizer, mas aquele cara ganha. Não, tá certo. Vai ter lá o Ronaldinho, vai ter o, sei lá, um jogador de futebol, o Ronaldinho tá vivo, né? Vai ter um Neymar da vida que tem ensino primário e ganha uma fortuna. Olha aí. Não, mas o Neymar não é um exemplo razoável, a gente tem que olhar em média. Em média, os salários no setor público são maiores do que os salários no setor privado. Se você olhar para o setor, acontece a mesma coisa. Se você olhar bancários no setor público versus bancários no setor privado, é maior no setor público. Professores universitários no setor público versus professores universitários no setor privado, é maior no setor. É lógico que você pode dizer, não, mas tem aquele professor lá da PUC que... Não, tem. Eu estou falando, em média, é maior no setor público que no setor privado. Então é o seguinte, no meio dessa crise fiscal, vai ter que começar a ter alguma contenção de folha. E é importante que a contenção comece, não por mim e pelo Ferrari, né? Que obviamente nós merecemos ganhar mais, mas comece pelo legislativo e pelo judiciário, que são os caras que mais ganham. Isso que foi feito no Rio Grande do Sul não passa na cabeça de ninguém. A gente aumentou a alíquota de ICMS no ano passado, aí vai lá a Assembleia
e aumenta os salários dos caras que mais ganham dinheiro dentro do setor público do estado do Rio Grande do Sul. É de dar tiro na cabeça. É, de novo, é fazer os pobres subsidiarem os ricos. Então, vai ter que ter contenção de salário. O fato é que chegou o momento de decisão. Esse é um outro filme, não é Thelma e Louise, mas é um outro filme estrelado pelo Rock Hudson, por essa moça aqui, que os mais velhos vão suspirar, mas os mais novos não sabem quem é, que era a Gina Lollobrigida. A Gina Lollobrigida era uma concorrente da Sophia Loren. Né? A Sophia Loren acho que ficou mais famosa que a Gina Lollobrigida. Oi? Ó, diz ele que a Gina Lollobrigida era mais bonita. Eu também acho. A Sophia conta. Mas o fato é que esse filme é um filme bacana que chama Quando Setembro Chegar. Né? A história do filme é a seguinte. O Rock Hudson é um americano que vai passar férias na Riviera Italiana. E aí ele conhece a Gina Lollobrigida e eles têm uma fé, né? Eles têm um amor de verão. É um negócio parecido aqui com o que a gente tem. Né? Ele sai de Porto Alegre, vai para as férias em Tramandaí, arruma uma namorada, aí chegou março, e aí? Continua o namoro ou acaba? Né? Esse é o ponto. Então lá é o contrário, porque lá o verão, né, setembro é o primeiro mês do inverno, né? O verão começa em junho, julho, agosto, verão, aí acaba o verão. E a história é essa, eles têm é lógico que não é bem parecido, porque obviamente a Riviera Italiana não é que nem Cidreira, né? Mas é quase, né? A Cidreira obviamente é muito melhor que a Riviera. Mas o fato é que esse é o momento da verdade, esse é que é a história. E eu acho que o nosso amigo Temer está nessa hora. Ele está no momento da verdade. Ele sempre dizia que não, eu sou interino, eu sou interino, eu sou interino. Tá, agora não é mais interino. Agora é o momento da verdade e a gente vai ter que ver se ele vai ter competência e força para conseguir tocar todas essas mudanças aí que são necessárias aí para o país voltar a crescer com inflação baixa. Estourei, desculpe, mas é isso. Obrigado. Inicialmente queria agradecer o convite do Corecon para participar desse debate. É sempre prazeroso participar do debate com o Marcelo, pelo motivo especial, ou seja, eles têm visões distintas de pensar a questão econômica. O que eu vou fazer, coincidentemente, vai na linha do que o Marcelo apresentou. Eu vou discutir com vocês 3 pontos. O primeiro ponto é o contexto atual da economia brasileira, e nesse particular eu vou elencar quais são meus problemas que eu vejo para a economia brasileira, e nesse particular esses problemas vão ao encontro dos problemas levantados pelo Marcelo. A segunda questão é tentar mostrar o que vem a ser a estratégia econômica, ou como que o setembro já chegou para o Temer e como é que ele está articulando, propondo algumas questões para tentar dar um novo rumo para a economia brasileira, e nesse particular eu vou apontar que esses rumos, do meu ponto de vista, são equivocados. E o terceiro e último ponto é apresentar, conforme o que foi feito anteriormente pelo Marcelo, apresentar a minha visão de o que fazer para que a gente possa efetivamente ter os rumos da economia brasileira. Então, no que diz respeito aos problemas atuais, de certa forma, herança do governo Dilma, né, eu elenquei 3 questões. Por que a economia estagnou e, mais ainda, entrou no processo de recessão? O slide seguinte é por que a inflação se acelerou depois de ter um longo período de persistência acima ou próximo do teto superior a 6,5%. E a terceira questão é os problemas de desequilíbrio de natureza fiscal e de balanço de pagamentos. Então, respondendo à questão da primeira pergunta,
né? Por que a economia estagnou, entrou em recessão? Você pode analisar pelo lado da oferta e pelo lado da demanda. Pelo lado da oferta, a questão da desindustrialização, em grande parte em função de erros ou de comportamento de câmbio, comportamento de juros, baixa produtividade do capital e da mão de obra, e nesse particular a minha matriz teórica basicamente são as inspirações do modelo Calder-Verlin em relação à baixa produtividade e decorrência do fato de não haver investimento. Terceiro aspecto, uma carga tributária elevada e complexa. Quarto aspecto, uma infraestrutura precária. E o quinto aspecto, de certa maneira o Marcelo mencionou, erros de decisão ou intervenção em setores estratégicos da economia brasileira, entre os quais energia e petróleo. Então isso contempla aqueles que entendem que o lado da oferta é o principal fator determinante da atividade econômica. Eu sou mais inclinado ao lado da demanda. O lado da demanda, grosso modo, primeiro, o fato de termos tido volatilidade e pragmatismo na política econômica, ou seja, a chamada nova matriz econômica que o Marcelo mencionou é nada mais, nada menos do que um pragmatismo de política econômica sem uma concepção teórica propriamente dita, ou seja, não tem uma identidade teórica, não tem uma matriz teórica que defina o que vem a ser essa nova matriz macroeconômica. Eu diria que é algo mais próximo a Stanislau Ponte Preta, samba no crioulo doido, do que uma definição própria de concepção teórica. Segundo, o fato de que o crescimento da economia brasileira nesse período foi baseado fundamentalmente em consumo, e o crescimento de consumo é um crescimento efêmero, ele não se sustenta no médio e longo prazo. Terceiro, houve baixo investimento público. Nesse período, a taxa de crescimento do investimento público em relação ao PIB, se eu não me engano, foi da ordem de 1,2% a 1,3%, quando num passado longínquo, não tão recente, essa relação investimento público-PIB chegou a atingir 2,8%. Então, metade do que ocorreu num passado longínquo. E o último aspecto, eu diria, é um aspecto significativo, mas numa hierarquização, com certeza é o último ponto relevante dessa hierarquização. Houve uma deterioração do cenário internacional. Os principais parceiros comerciais do Brasil pararam de crescer ou desaceleraram. China é um exemplo específico, crescia 11%, hoje cresce 6,5%, e houve queda dos preços das commodities. Então, esses são os fatores que me fazem dizer que a economia brasileira não cresce, e não é à toa que a relação investimento-PIB média desse período foi 19 pontos percentuais. Segunda questão, por que a inflação persiste e acelerou? Aí também estou trazendo aqui um conjunto de fatores. Primeiro, a questão da inércia inflacionária, mas que hoje em dia a inércia seja observada somente no período de reajuste, ou seja, no período anual de reajuste de preços, salários e assim por diante. A inércia inflacionária ainda é um componente significativo e tem vários trabalhos econométricos que mostram que esse comportamento é um comportamento relevante para a dinâmica inflacionária. Segundo, houve problemas de oferta, a maioria desses problemas já relacionados à questão do investimento, custos tributários ou ajustes elevados, quebra de safra agrícola, assim por diante. Terceiro, problemas de demanda, erros de política monetária. Conforme foi dito, a política monetária em 2012 ela artificialmente reduziu-se para 7,25, a taxa Selic, desequilíbrio fiscal e uma elasticidade do crédito bastante benevolente. E um último ponto que eu acho que é fundamental, por que a inflação que antes de 2015 se comportava na média em torno de 6,2, 6,3, batendo quase no teto superior, mas se comportava ainda civilizadamente, ela chegou a 10,67% no ano passado. E aí, dois fatores básicos. Primeiro, desvalorização cambial, o efeito transmissor de câmbio para preço. Segundo, alguns trabalhos econométricos da ordem de 7%, se houve uma desvalorização de 50% no ano passado, significa um efeito pass-through de 3,5% de câmbio para preço. E segundo, reajuste de preços puros administrados. Segundo, o IPCA, ano passado, impactou 3 pontos percentuais. Então, se nós pegarmos câmbio mais reajuste de preços puros administrados, 6,5% da inflação. Ano passado, 6,5% houve inflação desses preços que contribuíram para os 10,67% do ano passado. Última questão, ou último problema, por que é desequilíbrio fiscal, endividamento público e desequilíbrio externo?
Fiscal e endividamento público, houve sim aumento de gastos de custeio e não de capital, isso é um consenso, sem dúvida nenhuma, entre qualquer economista, independente da matriz teórica, ou seja, o gasto produtivo é muito mais significativo do que o gasto improdutivo para a dinâmica da atividade econômica, visto que a política fiscal tem um efeito multiplicador não tão relevante, principalmente quando a moeda é endógena, para quem discute teoricamente isso, mas tem um efeito significativo para a recuperação da atividade econômica. Queda das receitas correntes em função da recessão e aí isso para mim é uma questão fundamental. Elevação dos déficits financeiros, ou seja, a Selic ela se elevou significativamente entre 2011 e 2015 e isso é refletido basicamente aqui, ou seja, o resultado financeiro em relação ao PIB, ou seja, o déficit financeiro em relação ao PIB, entre 1999 e 2010, ele foi de 6,8%, entre 2011 e 2015 ele foi de 5,4%. Sendo que no ano passado, a relação resultado financeiro PIB atingiu 7,2%. Claro, então, esse é um fator fundamental para contribuir para o desequilíbrio do setor público e, consequentemente, o endividamento, além dos que já foram elencados pelo Marcelo anteriormente. E a última questão, o último problema que eu vejo, é que você tem um desequilíbrio de balanço de pagamentos que, a despeito do ano passado ter sido arrefecido significativamente, e esse ano nós temos uma perspectiva de crescimento das exportações líquidas ao redor de 50 bilhões de dólares, nós acumulamos, ao longo desse período, 1999-2015, 420 bilhões de déficit de balanço de pagamento e transações correntes. Nenhuma economia que não tenha moeda de conversibilidade, e o real, mal e parcamente, nos habilita a irmos muito além de Rivera, muito além da cidade do leste, assim por diante, ou seja, o real não é uma moeda de conversão em cidade nenhuma da América do Sul, a não ser as cidades fronteiriças, pode-se dar o luxo de ter problemas de balanço de pagamentos como nós temos acumulado ao longo dos últimos anos. E por que houve isso? Ou seja, por um lado a apreciação da taxa de câmbio, por um lado a retração do PIB mundial e por fim queda dos preços das commodities. Aí vocês poderão me perguntar, antes de passar para o slide seguinte, mas ano passado a gente teve um balanço de pagamento superavitário, sendo respeito a 50 bilhões de dólares. Resolver esse problema? Não. Não pela seguinte questão, porque os resultados obtidos no ano passado, que serão obtidos esse ano, decorrem muito mais da queda das importações do que do crescimento das exportações. No momento em que a economia voltar a crescer, o desequilíbrio de balanço de pagamentos volta a ser preocupante. Indo para o segundo ponto, ou seja, a economia do Temer. Grosso modo, ela está relacionada a duas instâncias. O papel do Banco Central, de certa maneira, tentando resgatar ou assegurar a autonomia do Banco Central no que diz respeito à autonomia de condução da política monetária e da política cambial e, ao mesmo tempo, da sinalização dos parâmetros do regime de meta de inflação. E, nesse particular, em última instância, é a restauração do regime de meta de inflação, conforme eu disse minutos atrás, no sentido de que a política monetária ela seja nada mais nada menos do que vá ao encontro do diferencial de taxa de juros entre taxa de inflação esperada e taxa de inflação do target, do alvo, que é 4,5%, e do hiato do produto. Eu botei hiato do produto entre aspas, porque, na minha modesta visão, o Banco Central em momento algum se preocupou com o hiato do produto para calibrar a taxa de juros. A preocupação central é o viés da inflação esperada e da inflação alvo. E taxa de câmbio flexível em contexto de... E aí, essa flexibilidade, ela faltaram as aspas, é uma flexibilidade parcial, porque o que está por trás aqui é o argumento do Calvo, um economista argentino, que criou a expressão fear of float, ou seja, medo de flutuar. O que é o medo de flutuar? Eu deixo a taxa de câmbio flutuar, desde que a flutuação não seja perniciosa a ponto de descontrolar o processo inflacionário. Então eu deixo ela flutuar para baixo, não deixo ela flutuar para cima. E aí, nesse particular, o Banco Central vem utilizando o mesmo instrumento que vinha sendo utilizado na gestão automobilística, ou seja, swaps cambiais, cuja sistemática de swaps cambiais são altamente perniciosas para o Banco Central. Se a taxa de câmbio tende a se desvalorizar, o Banco Central perde. Se a taxa de câmbio tende a se apreciar, obviamente o Banco Central
ganha nesse processo de swap cambial reverso. E o segundo aspecto, ou seja, na fazenda, é a política fiscal, e